já vamos combinar que vamos fazer um particular, não é? Porque eu acho que assim, o PIG é tanto conteúdo que a gente tem para desenvolver. Às vezes não é tanto conteúdo, é a ideia que nós queremos colocar no distrito de grupo, de assim, ó, hoje é fulano presidente, fulano tal cargo, a gente se revezar nos cargos, porque a experiência do cargo anterior te facilita muito. Então, assim, a gente está partindo dos oficiais de intercâmbio, que são as pessoas que têm a experiência no clube, deixa eu ver. Está chegando. As pessoas que têm experiência no clube, que é uma experiência muito válida, porque acaba sendo que nem no Rotary, está chegando horrores de mensagem, tá bem, mas acho que é só do que eu tenho 11h38, eu vou esperar 11h40 e inicio um pouquinho para vocês não terem aquela, não é, Leonora? Eu já inicio, o que tu achas? Eu acho que a gente tem que iniciar, Cecília, Então porque tá, praticamente é a sala que a gente já tinha. então tá, eu vou botar share screen e vamos. Não, deixa que eu faço o share screen, eu estou com o... Ah, tá. Tá, eu posso colocar toda ela. Ótimo. Vocês estão enxergando já? Sim. Bom, então a apresentação é essa tela inicial, é para nós estamos tendo o nosso primeiro contato hoje, e eu quero me apresentar, eu sou Maria Cecília Capel, do Rotary Clube Uruguaiana Cruzeiro do Sul. Então, o ano de chairperson, que eu vou estar funcionando, é de 19 a 22. Então, eu vou ser chair, sem nunca ter mandado ninguém, porque quando chegar 22, que vai abrir o intercâmbio, eu já vou estar colocando. Mas, igual, a gente vai usar esse tempo para preparar um grupo para que tenha um apoio, porque a gente possa saber que nós temos alguém nos ajudando. Leonora, tu consegue mexer? Sim. Aqui é para nós colocarmos, aqui é só para colocar para vocês que nós vamos estar trabalhando sobre o lema Servir para Transformar Vidas, com o Shekhar Mehta como presidente de RI e o Luiz Carlos como governador. Next. O intercâmbio de jovens no nosso distrito. Pode passar. É um programa, para vocês entenderem, ele é um programa estruturado do Rotary Internacional. Ele consta do conselho diretor e ele faz parte do plano estratégico de RI. O público é o que o Rotary chama de jovens líderes, não é? E é uma implementação que depende do clube e do distrito. Se o clube não quiser, ele não põe. Começamos pelo distrito. Se o distrito não se certifica para fazer intercâmbio, o clube não pode fazer. Mas o distrito estando certificado para intercâmbio, os clubes podem fazer, desde que tenham a certificação. Ele pertence à Quinta Avenida, que é a Avenida do Serviço à Juventude. Próximo. Essa avenida é uma avenida nova, não é? E ela valoriza, ela coloca vamos dizer assim, como objetivos a liderança, o engajamento comunitário e a prestação de serviços, e dentro desses serviços o intercâmbio não é? Com a ideia de paz e compreensão mundial. Né? Aqui são os programas que o Rotary faz. Eu deixei o Rotaract, que o Rotaract é um programa que, na realidade, ele agora não é mais programa de Rotary, agora o Rotaractiano, ele é parceiro, né? O Rotaract é parceiro de Rotary, e nós temos, então, o Interact, que vai até os 18 anos, 12 a 18, o RILA, que vai dos 18, pode partir a partir dos 18 anos também, ele tem uma faixa etária maior, e o intercâmbio de jovem, que é a partir de 15 a 19 anos, sendo que é muito difícil a gente conseguir mandar um jovem com 19 anos. Então, os 19 anos, eles têm que ser completados
já no intercâmbio. Ele sai daqui, por exemplo, com 18 e volta com 19. E o novo, vamos dizer assim, o novo trabalho do Rotary, que é o intercâmbio de serviços de novas gerações, que vai de jovens de 21 a 30 anos. Na realidade, eles colocam de 18, mas nenhum distrito quer aceitar um jovem de 18 anos. Isso antes da pandemia. A partir da pandemia, eu acho que isso vai mudar, porque nós teremos muitos jovens que ficaram represados pela pandemia e que não puderam fazer seu intercâmbio. Próximo. Eu consigo mexer, eu não consigo mexer aqui, Leonora. Bom, como é que iniciou o PIGE no nosso distrito? Iniciou em Cachoeira do Sul, com o primeiro intercambista indo para os Estados Unidos, que foi o Marcelo Kipp. E o recebimento de uma menina, que agora já é mãe, não é? A Olivia, que veio para Cachoeira também, e ela foi a nossa primeira intercambista estrangeira. Ela vinha das Bahamas. Os chair, o Wilson, antes do Wilson, era um trabalho feito não muito separado do clube, era feito praticamente dentro do clube Cachoeira. E a partir do Wilson, que foi a partir do ano que a Nelly foi governadora, se organizou dessa forma. O Wilson ficou 13 anos, o Júlio ficou 3 anos, um pouquinho mais, porque quando no último ano o Wilson teve problema, o Júlio já estava assumindo. E depois nós tivemos o Rubem, e eu entrei depois do Rubem. O mais importante desse slide é o quê? É o que está escrito ali embaixo. Próximo, 22, 25. É alguém que vai ficar 3 anos, que é essa pessoa que nós estamos procurando. Próximo. Bom, como é que uma comissão distrital é montada, Nath? A pessoa mais importante é o governador. E depois nós temos o chair e o vice-chair, que eles têm, no nosso distrito, a gente criou uma tradição para assegurar a continuidade, porque houveram muito problema quando não foi colocado isso. Então, o chair, ele tem, no primeiro ano que ele é chair, ele tem de vice-chair o chair anterior, porque aí ele passa para ele os contatos, não é? Porque a maneira de como o intercâmbio ele funciona de uma maneira que eu costumo dizer assim, que a gente vai aos encontros e tu encontra um chair de um país e tu olha no olho dele e diz assim, tu cuida do meu menino e eu cuido do teu menino. Não existe uma confiança de um mandar para o outro. Por isso que alguns distritos conseguem ter mais, vamos dizer assim, mais pessoas para vir para o intercâmbio, porque esse contato é melhor feito, porque é necessário a gente viajar até onde há os encontros com os chairs se encontram para fazer e trocar experiências. E depois, no segundo ano, o chairperson fica já o vice-chair é aquele que vai substituir o chair que está. Porque aí ele tem praticamente 2 anos para entrar nessa questão. Depois ele entra, mesma coisa. Ele vai ser o chair e o vice dele vai ser o anterior, que aí vai ajudando. É a ideia que a gente tem. Todas as ideias podem ser mudadas. Depois nós temos o cargo de coordenador dos inbounds, que são os que vêm. O coordenador dos outbounds, que são os que vão para fora. Coordenador do Rotex, que são os ex-intercambistas, que o nosso distrito ainda não tem essa função, mas ela é super importante porque ela resgata aquele intercambista que foi e muitas vezes ele não volta para o Rotary porque ele não é acolhido dentro do Rotary. Vamos procurar ter um coordenador dos oficiais, dos conselheiros e das famílias anfitriãs e também o nosso coordenador de seleção. A nossa seleção, vamos dizer assim, de todos esses, a nossa seleção é o que está funcionando redondinha. Não é? Nós estamos aí, sei que o Roger está aí, o Roger é o coordenador. Leonora. Bom,
como é que nós temos? Vocês vão ver que nós não temos os cargos anteriores preenchidos, por quê? Então, não há necessidade de nós começarmos a nos dividirmos. Nós, na realidade, estamos assim, todos nós estamos tentando aprender o que puder sobre intercâmbio. Então, nós temos o governador, que é o governador do ano, que é o que troca sempre. O chair, que vai de 19 a 22. A vice-chair, que presume-se como é um cargo de confiança do governador. A Leonora e todo o grupo que está trabalhando no intercâmbio, nós temos um grupo que vou colocar depois para vocês, estarão preparados para assumir o cargo de vice-chair. Só que, por uma questão vamos dizer assim, de didática, a gente está... Há necessidade de que a gente faça essa preparação mais direcionada a uma pessoa. E, nesse caso, é a Leonora, né? Que é o Rotary Clube Arrozais de Cachoeira. Nosso coordenador de Rotex é o Leonel Carrilho, né? Que não está presente hoje, está com problema de saúde na família, né? Então, e o intercâmbio de novas gerações é o Júlio, que também vai começar a trabalhar na procura de montar uma equipe separada do PIG, ligada, mas separada. Próximo. Bom, para fazer intercâmbio, vocês viram lá que o distrito precisa ser certificado. Esse intercâmbio é muito sério. Então, o Rotary exige que todas as normas de proteção dos jovens, conduta, tudo isso seja seguido não só pelos clubes, desde a triagem até ao intercâmbio propriamente dito, né? E vamos dizer, essas exigências são exigências que o distrito tem que ter. O distrito tem normas que nós vamos disponibilizar para vocês, porque é importante que vocês saibam, vamos dizer, o que fazer durante um problema desse. Diretrizes para notificação de alegação de abuso, assédio, inscrição para voluntários ao programa de jovens, todos os programas de pró-juventude. E hoje, o CNPJ. Esses são para o distrito. São bem complicados porque eles existem. Agora, o governador. O governador, na realidade, ele faz a supervisão e controle. Mas ele tem que estar afinado com quem vai ser o chair. Porque, na realidade, o programa de intercâmbio de jovem é muito grande. Ele praticamente ele envolve um grande número de pessoas e um grande número vamos dizer assim, de habilidades que a gente precisa ter para poder. Ele realmente quem indica, supervisiona as comissões distritais. Tá? E uma das responsabilidades dele é que o código normativo do Rotary seja seguido. E esse ano entrou mais essa exigência que está ali, que é protegendo, ele tem que fazer um certificado que é protegendo um curso, que é protegendo os participantes da juventude. Depois eu vou saber se esse curso nós conseguimos fazer para todos nós fazermos. E, claro, na resolução de problemas, é importante que ele esteja afinado com o chair e os clubes, porque muitas vezes vai se precisar que ele seja a pessoa que vai entrar em contato para se resolver o problema. Próximo. Bom, as funções do chair e do vice, elas são similares. E, mais ainda nesse tempo de pandemia, elas são super importantes porque, assim, tipo, quando um não puder dar uma atenção, o vice vai, ou quando o vice trocam muito nas funções. Além de responsabilidades, eu coloquei também, ele tem uma responsabilidade, eu esqueci de botar nesse slide, eu corrigi ontem, então mandei para a Leonora, que é uma responsabilidade perante o Rotary Internacional, perante os Rotary Clubes, perante os estudantes recebidos e enviados. E, logicamente, quando ele está perante o Rotary Club, ele se envolve com as famílias, com os oficiais de intercâmbio, com a seleção, tudo isso é envolvido. Qual é a função dele? A coordenação das atividades de treinamento do programa. Tá? Essa coordenação de vagas é também o chair e o vice-chair que fazem. Em alguns distritos, eles não aceitam que, por exemplo, o coordenador de
de outbounds, que são os que vão para fora, façam isso. Eles, às vezes, eles mandam um bilhetinho, um e-mail meio desaforado, mas quem é... Porque senão viraria confusão, não é? Então, quem trabalha com as vagas é o chair e o vice-chair. Porque aquilo que eu já disse para vocês, o vice-chair, ou ele trabalhou no ano anterior, não é? Ou ele vai começar a trabalhar nos próximos anos. Então, é importante que ele seja conhecido e que ele seja apresentado aos grupos de intercâmbio, que são muitos grupos. Bom, a distribuição de vagas, vocês vão entender agora quando a gente começar a trabalhar, quando olhar em relação aos jovens, tá? E esse gerenciamento de risco e plano de crises também é o chefe que se encarrega. Por que é tão importante? É importante porque, assim, após a Covid, muitas coisas foram mudadas. E a gente viu, assim, nos treinamentos que a gente teve, no webinar que a gente fez, a ideia de que se torne cada vez mais controlado isso, mais rígido. Porque quando começou a pandemia, o Rotary precisou saber aonde estava, quantos intercambistas ele tinha fora e onde estava cada intercambista e se ele estava em segurança. Porque as seguradoras não tinham um plano para cobrir o seguro desses jovens que estavam fora. Então, no início, houve uma pressão bastante forte para que esses jovens retornassem. E, claro, vocês sabem que eles não queriam retornar, né? Eles não estavam se dando conta do problema, mas os pais, não é? A gente foi, vamos dizer, nós fomos, foi colocado para nós que os pais decidiriam, não era o chair que dizia vem, os pais naturais, não é? Os pais do jovem, é que diria, vem meu filho ou não vem meu filho. E aí houve tratativas, inclusive a necessidade de repatriamento para alguns países, como no caso do México. Bom, a parte dos planos de viagem e obtenção de vistos, também o chair trabalha nisso. E os relatórios dos estudantes recebidos, eles vão para o coordenador de inbound, para o coordenador de outbound, depois eles vêm para o chair e para o vice-chair, para ver se muitas vezes alguns problemas, pode ser que existam problemas, ou até elogios, como a gente já teve, a gente poder ficar sabendo do intercâmbio. A comunicação entre o Rotary Internacional, o governador e os clubes, o chair é responsável. E também ele monta a comissão e define as responsabilidades, tá? Em concordância com o governador. O governador, se disser não, ou se não, vai. Só... Bom, um dirigente local nós precisamos ter um dirigente local para proteção aos jovens ou designar. Eu vi com grande surpresa, eu vi na colocação da explicação que eles designaram o Gaspar. Então, nós vamos ter que cobrar dele que ele tenha esse treinamento para isso, porque é bem séria essa função de ser responsável não é, pela segurança dos jovens. Tá, Leonora? Bom, agora eu entro nos membros da comissão. As responsabilidades, claro, são definidas pelo chair e o vice-chair. Mas o treinamento é de toda a comissão. Por quê? Essas comissões dos clubes, não é? Elas precisam trabalhar no clube, porque o clube, na realidade, é a raiz do intercâmbio. É aonde a gente começa a viver o intercâmbio, é dentro do clube. Então, quem treina as comissões, que é o caso que vocês estão vendo aqui, é a comissão de distrital, não é? Que nós queríamos, assim, que toda a comissão distrital, ela seja, por exemplo, quando nós formos falar na parte dos outbounds, nós tenhamos uma pessoa para falar que vai trabalhar com os outbounds,
já trabalhou. Este ano a gente não colocou pelo problema de nós não termos a vivência, mas é a ideia. Bom, as atividades que os estudantes vão receber e enviar é a comissão que planeja. E aí nós precisamos muito de vocês para as sugestões, para que a gente saiba, por exemplo, quando ele for para a DAGE, ele tenha um programa para ser desenvolvido em DAGE. Quem vai treinar e selecionar as famílias também é a comissão, né? Que é uma exigência bem grande da parte do Rotary, é as famílias anfitriãs. O sistema de proteção, vocês veem que aparece de novo, é importante, não é? As reuniões com os estudantes, tanto os que vão como os que vêm, com os responsáveis, no caso dos que vão viajar, é a comissão que faz. E a avaliação, isso é bem importante, a avaliação do desenvolvimento do programa, para que não haja necessidade, por exemplo, apareceu algum problema, vamos dizer, o oficial de intercâmbio relata e traz para o grupo, para a comissão, e a comissão tenta já fazer aquele problema, vamos dizer, terminar ali na raiz, no próprio clube onde surgiu. E receber os estudantes junto com a família hospedeira. É importante que a comissão, e para isso nós estamos pensando em trabalhar, em ter um protocolo de como receber, para que todos os estudantes que venham para o nosso distrito tenham a mesma recepção. Recebam, se nós decidirmos, vamos fazer uma faixa, vai ser uma faixa, vamos pensar dessa maneira. Não existe ainda padronizado, mas a gente quer, não digo que seja padronizado, mas colocar alguns itens que a gente viu muitos clubes fazendo e que eles gratifica o coração deles, sabe? É o que eles guardam, porque eles estão chegando e, de repente, eles chegam e tem uma faixa com o nome dos nossos, quando vão, por exemplo, para Taiwan, eles recebem uma faixa, tem mais gente, tem balões, tem mais o que. É importante essa parte, porque, assim, vocês sabem que as primeiras impressões marcam muitas pessoas. Ok? Agora, o Rotary Club. Aí começa a função dos Rotary Club, e aí a função de vocês, que eu estou imaginando que a maioria que está aqui vai trabalhar como oficial de intercâmbio. Duas situações. O Rotary Club, ele tem a responsabilidade dele é perante o estudante que ele envia, não é? Que o clube está enviando, e o estudante que ele recebe. Então, tem algumas coisas que são mais relativas ao estudante que vai ser recebido. Mas a mais essencial que o clube tem que ter é conhecer e ter essas normas, porque tem que ter escrita, porque é muita coisa. Conhecer e aplicar as normas do intercâmbio do Rotary e a do distrito. Porque as do intercâmbio de Rotary são vamos dizer assim, no distrito elas são desdobradas. Uma regra do distrito pode ir contra uma regra do Rotary Internacional. Por exemplo, o Rotary não aceita que se beba. Então, o distrito não pode colocar. Aqui no distrito 4780, todos podem beber. Então, um exemplo bem... Bom, a capacitação. O clube, por isso vocês estão aqui. Eles precisam ser capacitados. E a gente sabe, não é, numa conversa com a Leonora, que essa capacitação ela não pode ser numa manhã, assim, ainda mais nós que tivemos essa turbulência inicial. Nós vamos fazer mais e vamos tentar, vocês viram que eu acrescentei ali, por área. Porque a gente acha importante, por exemplo, a gente pode fazer, enquanto nós estamos vivendo essa pandemia, que a gente não tem ideia quanto tempo será, e o intercâmbio está suspenso, a gente quer deixar os clubes preparados. Por quê? Porque no momento que liberar o intercâmbio, nós não vamos ter tempo para preparar todo mundo. A gente quer construir uma preparação. E para construir essa preparação, a gente precisa tijolinho por tijolinho. Tá? E esses tijolinhos que são vocês, eles são muito importantes. Porque se vocês não forem bem assentados, você sabe, se os tijolos não forem bem assentados, a casa não vai subir. Tá? Então,
Estou amando ter vocês aqui, porque isso é muito importante. Bom, o clube precisa ter a certeza de que os estudantes vão participar, o intercambista que está com ele, tanto que vai e que vem, na orientação e na conferência distrital. Porque são dois eventos que marcam para os intercambistas que vão, eles assistem à conferência distrital, se apresentam perante todo o distrito, se tivesse, hoje seria, não é, na anterior, na do Moacir, e eles têm que ter as sessões de orientações. Antigamente se fazia uma sessão só. Nós achamos que é importante construir o conhecimento. Então, no momento que eles forem selecionados, que eles fizerem a prova e forem selecionados, nós já vamos começar com a ideia, nossa, é começar, por isso que a gente precisa de gente, é começar com um trabalho de liderança. Sobre liderança, que mesmo se o intercambista não for, ele vai aproveitar para a vida dele. Bom, as orientações, elas têm que estar, o clube tem que buscar com a comissão distrital, não é para inventar novas modas, não só as dúvidas, por exemplo, mas os problemas e preocupações. Por exemplo, estou preocupada, que acontece muito, é sobre se o jovem pode viajar de uma cidade para outra por conta disso. Sempre lembrando que intercâmbio do Rotary não é turismo. Bom, outro, vamos dizer, que o clube tem é de designar um conselheiro para cada estudante. O conselheiro, normalmente, ele é indicado, é recomendado que seja do sexo do intercambista. A gente não sabe como o Rotary está trabalhando, vocês devem ter visto, quem entra no Rotary, sobre inclusão, sobre aceitação de LGBT, né, que é uma coisa que nós temos que enfrentar, e você sabe que o intercâmbio, na realidade, do Rotary é o que está na frente. Se isso vai ser válido, não é? Mas até este ano, o conselheiro era indicado que o conselheiro fosse do sexo do intercambista. A entrevista e seleção dos candidatos, porque nossos clubes, às vezes, têm 2, 3, e o clube tem assumido. É válido o clube fazer essa seleção. Pode entrevistar, através de uma entrevista, ou pode criar um outro processo. Tá? Ou mandar. O pagamento da mesada é muito importante. Quando o intercambista chega, ele tem 2 semanas, ele já recebe a primeira mesada e a próxima será 30 dias, ou a combinar, porque às vezes os tesoureiros combinam a data, não é? E a comissão de intercâmbio de jovem, que é constituída por ele próprio, o oficial de intercâmbio, o conselheiro e o oficial das famílias anfitriãs. Até o momento, nós tivemos muita dificuldade em conseguir que os clubes tenham esse oficial das famílias anfitriãs. Então, muitas vezes, quem faz esse trabalho é o oficial de intercâmbio, quem vai na casa, quem entrevista. Porque os nossos clubes, se nós formos olhar em relação aos clubes dos Estados Unidos, eles são muito pequenos. Eles estão na base de 25, 30. E nós não temos pessoas que possam ocupar esse quadro. Bom, ainda, agora sobre a opção de intercâmbio. Ali tem o ideal que ele fique 3 anos. Por quê? Porque é muito investimento e a experiência serve muito. Tu já ter trabalhado no ano anterior com um problema, tu já sabe evitar aquele problema no próximo ano. Bom, 5 minutos. Cecília, só assim, ó, pedir para todos desligarem os microfones. Eu não estou conseguindo fazer essa gestão, porque cada vez que eu tento fazer, altera a tela de apresentação, tá? E vão interferindo. Então, pessoal, acho que é a Rosane. A Rosane está com o microfone Rosane, ligado. pode desligar o microfone? A Leonora não consegue desligar o fio.
Ok? Ainda do oficial de intercâmbio. Eu não sei se a tela anterior eu terminei, Leonora. Ah, não, não terminei. A importância, de novo, conhecer as normas do Rotary e do distrito, porque é por ali que nós vamos nos basear. Não é para inventar moda. Não pode beber? Não pode beber. Não é? Então, informar o clube sobre o andamento do intercâmbio. É importante que o oficial de intercâmbio ele faça valer o seu cargo. Então, eu fiquei muito legal quando eu conversei com o Júlio sobre... E o Júlio me disse que eles sabiam, no clube deles, eles sabiam muita coisa sobre intercâmbio, porque a Leonora sempre entrava com uma contribuição. Isso foi muito importante, que vocês procurem notícias, se vocês não têm, entrem em contato com a gente. Olha, posso mandar essa notícia para o meu clube e nós vamos fornecer notícias para vocês, se vocês precisarem. Para vocês irem colocando na cabeça do clube o intercâmbio. E participar das atividades de capacitação do clube para intercâmbio, que no caso é essa que vocês estão. Bom, agora em relação ao estudante que o inbound, o que vem para cá, é o que vem. Ele tem bastante tarefas que são tarefas de cunho de responsabilidade, que é providenciar a cópia do passaporte. Muitas vezes a gente pede para deixar o passaporte guardado, não é? Para não usar o passaporte. Você sabe que um passaporte europeu ele tem um valor bem grande no câmbio negro, não é? O seguro dele também deve ser guardado, porque o seguro, qualquer problema que tiver, para acionar, se ele precisar, eu aconselho o quê? Fazer um envelope ou uma pasta e colocar todos os documentos juntos, inclusive o fundo de emergência. O fundo de emergência é $500 ou 300 euros. E emitir um recibo de recebimento desses $500. E uma das coisas que no ano do Júlio começou a se fazer é tirar um xerox das notas, como a maioria das impressoras agora a gente consegue, para ter o comprovante de que as notas que o menino deu para vocês vai ser a que vocês vão devolver. Porque já aconteceu, não no nosso distrito, por exemplo, por uma questão de precisar usar, foi usado e depois, quando devolveram, tinha uma que era falsa. Saberíamos ou não de quem é a culpa, né? Então, para evitar, faz o xerox e aquelas notas não se mexem. Como é dinheiro em dólar ou em euro, não há problema que não vai ser desatualizado. E, por exemplo, vamos dizer que dos $500 é fundo de emergência. Por exemplo, ela precisou consultar, não dava tempo de esperar que o seguro acionasse, não sei mais o quê. Pode ser usado. Tá? Então, usou $50 para converter, para comprar, para consultar, sei lá o quê, colocar isso. Bom, eles vêm com um visto de 30 dias, e esse visto eles precisam renovar junto à Polícia Federal. Tá? 30 dias após a chegada, eles precisam. E quem ajuda, porque ainda muitos deles não falam a língua, é o oficial de intercâmbio. Okay? Ainda continuando, o que ele precisa? Ele vai planejar atividades para que façam aquele jovem ser incluído tanto no clube, na escola e na sociedade. Então, eu acho bem legal quando eu contar para vocês a experiência de muitas meninas que vieram aqui e não conheciam o debut, não é? Que é até uma palavra francesa, não conheciam e foram participar de festas, de coisas que faz parte da nossa cultura e não faz da vida. Aqui eu só vejo o problema assim na escola. É importante que a gente esteja do lado deles. Qual é, nesses itens aí que eu digo para vocês, o que dá mais problema? A frequência. Então, acorda com sono, porque vocês sabem que eles ficam na internet até 2, 3 da manhã, porque às vezes a diferença dos horários. Cobrar isso. A frequência é importante, não é? E visitar a escola para saber se eles estão adaptados, se precisa fazer. Eu conto para vocês que uma menina, no Dia das Mães, ela convidou a mãe hospedeira dela para desfilar com ela. Era um trabalho, estavam juntando dinheiro para formatura, então tinha um desfile de moda.
é participar da vida, porque eles são, na realidade, um filho que a gente ganha grande. E esse é bem importante, ele precisa ter uma rede de contatos, inclusive colocam vários itens, até por exemplo, a proteção contra suicídios, não é? Que é a proteção à vida. É importante, isso a gente vai dar para vocês a relação de contatos que eles precisam ter. Não só contatos de pessoas do próprio clube, como conselheiro, presidente, tudo isso, mas na cidade, essa rede de proteção. Isso o Rotary exige. As mudanças de família é outra coisa que assim, eles vão ter a ideia de que nós consigamos 3 famílias. Essas famílias, elas ao passar de uma para outra, é preciso que a gente já faça quando vai ter. Porque eu ouvi uma explicação num evento argentino que dizia: a primeira família ensina a caminhar. Por isso que no nosso distrito, a primeira família tem que ser do clube. Porque aí ela regra aquele menino. Tal dia ele vai para buscar a mesada, se tem uma atividade do clube, ele vai... Aqui está o endereço do conselheiro. Né? É importante essa primeira família, porque ela vai dar a base para o intercâmbio. Nem sempre funciona, né? Vocês sabem que tudo é cada família. Mas é a ideia. O celular é muito importante hoje em dia, porque eu digo que o celular, para nós, funciona como nós do clube, funciona como um rastreador de onde eles estão, com quem estão, que horas nós vamos buscar, que horas nós vamos levar. Sempre pode dar uma coisa que eu acho bem importante, com um limite de valor. Tá? Porque se eles precisarem botar mais, eles colocam. Mas o clube estabelecer, olha, vai ser tanto e o resto eles podem. As despesas geradas por participações em atividades oficiais, o oficial do intercâmbio é ele que administra. Por exemplo, nós vamos ver que a conferência agora está sendo virtual, mas se a conferência fosse presencial, para se deslocar para a Cachoeira, a gente tem que providenciar. Ou vai de ônibus, ou vai com um companheiro. Isso é o oficial de intercâmbio que se encarrega. E a hospedagem também. Próximo, vou dar uma corridinha um pouco. Bom, quanto ao estudante que o clube patrocina, o que out, o que vai embora, também toda aquela parte de programação, que ele participe do clube, que ele conheça o clube, que ele possa, quando chegar na cidade, no clube que Rotary que vai recebê-lo, ele possa passar o clube que mandou ele. Então, ele precisa conhecer, ele precisa saber se o clube faz um porco no rolete, um costelão, sei lá o quê. E essas atividades do clube, é importante que ele consiga participar do clube. No processo de seleção, o clube ele tem que pedir ao estudante... Ele precisa, no processo de seleção, dar as informações certas, tá? Porque é bem importante. Nós temos tido, e a Graciela está no grupo, sabe? Essa geração tem apresentado alguns problemas psicológicos bem necessários de colocar no preenchimento da application. Problema de déficit de atenção, que a gente pensa que não é importante, e né? Até para a gente saber como tratar. Bom, a partir do ano passado, a gente começou a estimular que os estudantes levassem, esses que voltaram, esses que foram os últimos que fizeram, já levaram, uma apresentação pessoal na língua de que eles vão. Por exemplo, vai para a Alemanha, então ele faz uma apresentação dele em alemão, porque a maioria dos países está exigindo que tenham um conhecimento básico, ou em inglês, para apresentar no clube que ele vai chegar. Mas antes, ele passa essa apresentação no próprio clube dele. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem que ver o que foi colocado. Tá? Vamos dizer, não é uma censura prévia, mas é assim, muitas vezes, olha, tu podes falar sobre a comida, tu podes falar sobre, até para contribuir para a apresentação do jovem. Bom, na conferência distrital é importante que ele participe, né? E
a gente tem que assessorar, como, tanto na capacitação, precisa aprender, o que ele pode levar para dar para a família hospedeira, que às vezes eles não têm ideia, os próprios pins que eles trocam entre eles, o blazer, como é que eles vão fazer, aonde vão colocar o logo do distrito, os cartões e entre outras tantas coisas que eles podem ter de medo. Conselheiro. Conselheiro, eu gosto de usar a explicação que o Júlio usava. Conselheiro é como se fosse um tio, alguém que vai servir de mediador entre o oficial de intercâmbio, que vai cobrar as coisas mais... O conselheiro, ele vai estar ao lado do jovem, às vezes na escola, no próprio relacionamento, e ele parte do conhecimento das regras do intercâmbio. Ele não pode ir contra as regras do intercâmbio. Não é? Quando se for escolher no clube, alguém que goste de jovem, tem gente que não gosta de trabalhar com jovem, então não pode. E, de uma certa forma, a gente pede que registrem os encontros por telefonemas, por e-mails, porque muitas vezes eles podem se queixar que não conheço o meu conselheiro, não sei disso do meu conselheiro, e muitas vezes o conselheiro está presente. Então, é um registro, não é? Até dar um print na tela, pode ser. É um contato frequente, principalmente no início, porque para ajudar na adaptação. O que ele precisa na família hospedeira? Às vezes são detalhes que a gente coloca para eles. Por exemplo, banho é uma coisa que às vezes o brasileiro reclama muito. Por quê? Porque os nossos filhos, já digo porque não é uma cultura brasileira, eles demoram no banho. Lá fora que não demoram. Eles te dão tanto tempo e nem todos os dias tu pode tomar banho. Tem muita gente que não deixa, por exemplo, a família não quer que mexa na cozinha. Então, não vai mexer na cozinha. Tá? A escola também. O clube de rota. Às vezes o clube também tem umas regras que o conselheiro pode dizer, não, mas... Ou falar com o próprio clube. A ideia é de que essa pessoa seja um advogado do jovem, né? Ele assegurar que os direitos e os deveres sejam compreendidos, porque no início, às vezes, eles não têm domínio da língua e podem entender. Vejam bem que a língua é um entrave. Olha o que disse o técnico do Internacional, que deu problemas, todo mundo gerando, não é? Então, mesmo que seja espanhol, a gente tem que saber se tu entendeste. E agora eles têm o Google Translator, e aí na hora vai, mas às vezes a compreensão do conteúdo é difícil. Ok? Agora, os tipos de intercâmbio. Para vocês saberem, tem 2 tipos de intercâmbio, de longa duração e de curta duração. Longa duração é o que nós estamos mais acostumados a fazer, ele vai de 10 a 12 meses, necessita famílias anfitriãs, que vão ser supervisionadas pelo clube, e o presidente, conselheiro e oficial de intercâmbio, o clube tem que disponibilizar. A escola é necessária, a parte de educação é necessária, e o clube ele vai ser responsável pela mesada, de uma certa forma, nós já tínhamos explicado antes, né? Pelos eventos distritais e nos eventos do clube. Você não vai parar. Programa de curta duração. O programa de curta duração é um programa que nós estamos querendo implantar no distrito, por quê? Porque ele tem uma grande vantagem de não ter atividades acadêmicas, ele não precisa de escola. E as escolas estão complicando bastante para receber os intercambistas. Por quê? Porque a escola acaba não cobrando dele uma participação. Então, eles vêm de países como na Europa, que a participação nas aulas é cobrada, e chegam aqui, não dominam a língua, e de repente o professor acha mais fácil deixar ele dormindo em cima da classe. E aí depois ninguém quer aquele intercambista dormindo, porque os outros da própria aula estão fazendo exercício de matemática e aí ele está dormindo. Bom, esse programa de curta duração geralmente é no período de férias. E vai ser uma grande, vamos dizer assim, um grande desafio para nós trabalharmos com esses programas e a gente quer apresentar, principalmente para aqueles clubes que ainda não fizeram intercâmbio, como uma maneira de se apaixonar pelo intercâmbio.
a família anfitriã é uma só. Então, praticamente, a gente, às vezes, aquele que manda é a própria família, não é? Mas também vai ser envolvido o presidente, o conselheiro e o oficial de intercâmbio. Okay? Bom, como é que é feita a seleção de candidatos? Nós temos um coordenador de seleção, temos um coordenador da língua inglesa, temos a documentação da entrevista e apuração de resultados. Os resultados chegam para o chair, fechado, como disse para vocês, essa seleção é 10, chegam fechado, nós temos um grupo muito bom, né? Nós estamos abertos a ter mais gente. Próximo. Bom, o processo seletivo, vocês vão ver que eu não troquei os dados, porque ninguém tem ideia de como vai ser quando que nós vamos acabar essa pandemia. Eles são agendados, geralmente no nosso distrito, para setembro e outubro, pelo governador eleito. Não é porque vai chegar julho, né? Então, o governador eleito quando ele faz a previsão dele, dá para mandar para Débora, né? Que é a Débora Watanabe, ele já prevê quando que ele vai fazer a seleção. Quando vai acabar a pandemia, não se sabe. Mas, normalmente, nosso distrito ele fazia essa seleção em setembro e outubro. Por quê? Para dar tempo da gente poder trabalhar nas vagas. Né? O edital saía até 20 de julho. Eu ia trocar, mas não troquei, porque a gente não sabe como é que vai ser. O que eu penso? Que nós vamos fazer a seleção em janeiro, por exemplo, não é? Então, o edital deve ser lançado em dezembro, né? Pelo menos um mês antes. E vai ser disponibilizado no site do distrito. Os papéis que o clube precisa apresentar, isso é bem importante. A certificação desta capacitação que vocês estão fazendo. A apresentação dos candidatos, o clube precisa apresentar o candidato ou os candidatos que ele selecionou. Ele precisa ter o CNPJ ativo, né, o clube, e ter as per capita em dia do ano que está fazendo. E a ata de posse do presidente, essa ata de posse é a ata que antigamente se exigia que fosse a ata de fundação, que era praticamente impossível em clubes com 80 anos, com mais anos que não se conseguia. Então, a ata de posse dos presidentes, isso foi uma vitória do grupo que trabalhava no intercâmbio, do ano que está enviando o menino. Aqui. Vejo que encontrei. Bom, a prova de seleção, ela tem os seguintes itens. Ela tem uma prova escrita, e essa prova escrita ela abrange conhecimentos gerais, mas um conhecimento gerais de que ele possa apresentar não só o Brasil, que ele possa ser representante do Brasil, não só no aspecto, vamos dizer assim, de conduta, que cai assim, postura, mas também no aspecto de conhecimento, né? O Brasil e o distrito. Por que não a sua cidade? A sua cidade ele vai apresentar naquela apresentação pessoal. Mas numa prova eu não posso cobrar coisas que, por exemplo, são desenvolvidas somente em Uruguaiana, outras coisas que são desenvolvidas em Bagé. Então, de uma maneira geral, aonde o Rio Grande do Sul, quais são os países próximos, qual é a influência, tudo isso aí a parte de conhecimentos gerais e conhecimentos rotados, porque é importante que eles saibam. Nesse aspecto, coloco para vocês que eu sei que alguns clubes fazem isso, aqueles que frequentam o Interact são os que tiram de letra isso, não só por falar na banca vai ter uma banca de rotarianos, eles tiram de letra, são campeões. Bom, na língua inglesa nós temos a escrita e a oral, porque na realidade a comunicação do inglês é necessária.
Bom, a banca, já falei para vocês, ela tem os rotarianos e o psicólogo também ele faz presente, porque como ele fez o teste, ele tem como testar alguma coisa que ele notou de diferente no jovem, né? A avaliação psicológica também é importante, a apresentação da documentação, onde entra a documentação do clube, e o desempenho escolar. Próximo. Bom, a documentação do candidato, toda essa documentação, assim, eu não vou me deter aqui, porque são documentações que isso vai constar no edital, porque eu quero deixar espaço para vocês perguntarem. Próximo. A classificação, isso é importante. Como é que eles são classificados? A partir da nota que eles tiveram, eles são, eu costumo dizer uma palavra meio estranha, né? Ranqueado, como se fosse o ranking de tênis, né? Eles são colocados da nota mais alta a mais baixa. Aparece a vaga, por exemplo, aparece a vaga para a Alemanha. A vaga é colocada para todos os candidatos, no ano passado, no ano retrasado eram 15, né? Os 15 candidatos, e o primeiro, na classificação, o primeiro que se estiver interessado, ele responde que ele quer a vaga. O que eu aconselho? Eu aconselho para todo mundo responder sim, mesmo que ele seja o último lugar. Porque, às vezes, o da frente não quer. Né? Então, já aconteceu. A Alemanha, geralmente, esse ano foi, aquele ano, o ano retrasado foi isso. A Alemanha é um lugar que sempre o primeiro lugar quer, e quem foi para a Alemanha foi o segundo lugar. Porque o primeiro não quis, não é? E o que se pode dizer disso? Muitas vezes nós temos que seguir a indicação do distrito. Se o distrito disser, da França, por exemplo, que às vezes costuma, eu quero que venha para nós, sexo feminino, e aí, então, já estão descartados os meninos. No perfil exigido, né? Próximo. Bom, a situação atual. Eu coloquei as palavras do Holger. O Holger foi uma grande judiaria nós não termos intercâmbio esse ano que ele é presidente, porque ele vem do intercâmbio. As pessoas que vêm do intercâmbio precisam ver por vocês. A gente aprende a ter uma flexibilidade, uma permeabilidade no coração que facilita muito isso. Então, a incerteza, né, da pandemia, ali faltou lá, faz com que o programa tenha sido suspenso até 2022, 30 de junho de 2022. Por isso que eu disse para vocês aquelas conhecimentos anteriores. A partir, provavelmente, vai se manifestar se nós vamos poder fazer a seleção. Vocês vão me perguntar, os que foram classificados em 2021, que foram 15 estudantes, devido ao critério de idade, a maioria deles não estará apto em 22 para fazer intercâmbio. Mas nós vamos tentar, o distrito vai tentar, não é uma promessa, é uma tentativa de que eles possam participar do NGSE. Porque aí eles já vão estar com 19, com 20 anos, quer dizer, até aquele critério de eles não quererem. O NGSE merece que a gente faça uma capacitação só sobre esse programa, que é bem legal. O que nós planejamos para 19 e 22? A equipe planejou criar um grupo de estudo com o objetivo de planejar, revisar e atualizar a estrutura do intercâmbio. Aquilo que eu disse para vocês, nós queremos trabalhar num planejamento para um futuro mais amparado em mais pessoas. As atividades previstas para o retorno do intercâmbio de jovens, nós queremos já ter tudo pronto. Eu disse para vocês, por exemplo, termos um protocolo de como receber um jovem. Porque, de repente, o clube é novo, não sabe o que custa fazer uma faixa, mas ele não sabe que precisa fazer uma faixa, dizer bem-vindo, né? Essas coisinhas que podem facilitar. Incentivar, capacitar e divulgar para os clubes voluntários responsabilidades. A gente está muito preocupado em divulgar a responsabilidade de cada clube que trabalha, cada voluntário que trabalha no programa de intercâmbio, e não só nos programas de intercâmbio, no programa de juventude também, que às vezes eu vejo que não é salientado muito esse aspecto, porque
os jovens, por exemplo, de Interact, estão junto dos seus pais. Mas é importante ter isso, porque quando eles têm os eventos deles, eles estão longe. E é importante que eles tenham. E aqui entra o que eu disse para vocês, que o Rotary está colocando muito para nós. A gente, na última convenção, foi uma aula maravilhosa sobre diversidade, equidade e inclusão no intercâmbio. Inclusão, inclusive, de pessoas que tenham discapacidade, tá? Descapacitadas, como é em espanhol. Mas... Bom, e outra novidade seria essa criação do que nós já estamos trabalhando, na criação do ex-participante do programa de intercâmbio de jovens. Ok, Leonora? Desculpa, corri. Bom, o nosso convite, para que vocês, se tiverem interessado, possam participar nesse horário. Nós temos a nossa reunião, eu chamo reunião relâmpago, porque nós não conseguimos nem dar tchau, porque é 40 minutos, porque é pelo WhatsApp Free, pelo WhatsApp, não, pelo Zoom Free, e a gente quer realmente que seja uma coisa assim, ó, tipo, hoje nós vamos estudar isso, hoje nós vamos conversar com pessoas que a gente tem a oportunidade de trazer pessoas gabaritadas para conversar conosco, a gente já diz, olha, meia hora, né? E está sendo bem legal. E a gente respeita o tempo, ok? Essa ideia de que pode-se viver um mundo, uma vida magnífica, quando se sabe trabalhar e amar, que são duas coisas importantes. Quem trabalha e quem ama, né? Mas quando nós conseguimos o trabalhar pelo que se ama e amar aquilo que se trabalha, a gente é mais feliz. Né? Então, essa ideia de que amar e trabalhar, o intercâmbio do trabalho, sim, dá. Mas se tu amas, nós somos felizes. Aqui eu botei alguns momentos, pode passar, Leonora, só para concluir. O abraço que eu gostaria de dar em todos vocês seria esse abraço que eu estou dando na Jasmine, que foi a nossa primeira intercambista o Ângelo conhece, que foi para Itaqui, primeira intercambista de Taiwan. Ela dizia Taiwan number one, ela não queria que viesse ninguém mais de Taiwan para cá, para ela ser só a number one. E ali é outro momento que, em 2017, nós fomos ao casamento do nosso primeiro intercambista, que morou bastante conosco, que é o Cris. Ele casou no Canadá e a gente foi. Em 2007, o Cris veio, em 2017, ele estava. Ok? Eu digo para vocês que nós vamos contar as histórias, não importa os países. Então, muitas vezes as pessoas têm um certo preconceito para receber intercambistas de outros países que não sejam países europeus. Não se preocupem com isso. Abram o coração de vocês. E eu agradeço a vocês e tem meu e-mail aí para vocês colocarem o que vocês querem. Se vocês quiserem me mandar, eu tenho o maior prazer, não só eu como a Leonora, como participar do grupo. E agora eu coloco para as questões, abro para vocês. Leonora, vamos ver se dá tempo de perguntar. Retornamos, então, para a sala. Retornamos para a sala. Eu quero perguntas de vocês, quero opiniões de vocês. Eu posso chamar alguém aqui? Eu queria que o Roger, por favor, Roger, eu gostaria do teu depoimento como chefe da nossa equipe de seleção, por favor. Bom dia a todos. Há 2 anos, né, Cecília, a gente conversava, quem sabe nós vamos descentralizar as provas, vamos fazer as provas em mais lugares ao mesmo tempo, e surgiu com a Edelsia a impossibilidade de fazer a prova de conversação em inglês, porque não teria qualidade. A pandemia veio, e com ela veio a qualidade também, né? Hoje a gente vê que a gente pode fazer uma prova de inglês de conversação tranquilamente pelo Zoom. E a gente pode pensar hoje descentralização das provas, né? Então, nada como um dia após o outro, né? Nada como um dia após o outro. Termina o romantismo aquele da gente se encontrar todo mundo num lugar, mas às vezes a gente tem que ser mais prático e quebrar alguns paradigmas, né? Nós temos é que fazer cada dia mais forte o nosso pitch. Isso aí. E te agradeço, Roger, por tocares nesse assunto, porque é um assunto que nos limitava muito, porque o aspecto financeiro é um aspecto a ser considerado. Não é? Nosso clube, nosso distrito ainda não tem um projeto para
um projeto conjunto para o distrito mandar um intercambista, né, a disponibilidade financeira de ter um intercambista vamos dizer só, com uma bolsa, né, paga, ou meia bolsa, seja o que for. Então, assim, nós, com isso que o Roger disse, esse aprendizado que nós tivemos com o Zoom, vamos dizer, nós tivemos que nos despedir de preconceitos, e foi muito bom. E muita coisa, eu te agradeço sempre. Para vocês terem ideia, ele me entrega ele e a equipe dele, eles me entregam um pacote assim, com a seleção pronta. Claro que a gente revisa igual, não é? Não é, mas já foi revisado por todo mundo, mas vocês sabem que. Então, essa parte é muito legal. Eu vou chamar, se vocês têm alguma pergunta, eu vou colocar para Leonora, vou pedir para a Leonora falar um pouquinho sobre o intercâmbio de curta, que eu acho que vai ser o quente. Bom, é uma experiência inovadora para o nosso distrito e que a gente está apostando assim todas as fichas que o intercâmbio vai retornar pelo curta duração, né? Porque no retorno do intercâmbio a gente ainda com certeza vai ter um cenário de muita incerteza. Isso é uma certeza que a gente tem, né? Porque nós sabemos que todas essas questões da pandemia não são questões de uma solução rápida. E até pela segurança do programa, a gente vai reiniciar de uma maneira muito cautelosa, né? Então, o intercâmbio de curta duração, ele nos dá, como a Cecília já nos colocou, essa facilidade de só precisar de uma família anfitriã e de não ter a necessidade da escola. E a gente tem vários tipos de experiências de curta duração, que a gente vai poder formatar, né, a que seja de melhor interesse para o nosso distrito. E isso é importante, que o nosso grupo de estudo ele está tratando vários assuntos e nós estamos formatando um pensamento de como proceder nesses programas, né? A gente vai poder ter ou como um camping, né? Alguns distritos têm essa experiência. Nós vamos poder fazer o intercâmbio virtual, se houver interesse de entrar nessa seara também, que é muito interessante, né? Nós temos o intercâmbio de curta duração para suprir essa lacuna dos nossos intercambistas que ficaram com o desejo, tiraram a bala da boca deles, selecionados já, né? Tirar a bala da boca de uma criança, porque o intercâmbio ele envolve um sonho, ele envolve um desejo, são projetos que as pessoas têm, que os pais têm em relação aos filhos que estão indo também, envolve a família que está enviando um estudante e a que está recebendo. Então, são sonhos que foram interrompidos e que o intercâmbio de curta duração e o programa de novas gerações vai poder atuar para suprir essa lacuna e nos devolver o programa como um todo. E assim como a Cecília falou, assim, é importante que cada um entenda o seu papel dentro de um programa de intercâmbio, porque isso é fundamental. Mesmo que seja de curta duração, o intercambista que a gente recebe, ele é um filho dentro de casa. E, às vezes, quando perguntam, isso pode, não pode? Para mim, o primeiro pensamento que vem é claro, se fosse meu filho, eu concordaria. Tá? Então, eu acho que no momento em que a gente tem mais pessoas com esse sentimento de que o intercâmbio, ele é, mesmo que de curta duração, ele é transformador na vida das pessoas, é uma experiência única, né? E que nos compete maximizar ao máximo essa experiência, oferecer ferramentas, porque um adolescente, assim, mesmo que ele venha com 20 anos, ele não tem ainda experiência de vida para saber exatamente tudo que ele pode sugar desse programa. E compete a nós mostrar, treinar os nossos outbounds, né?
para mostrar para eles assim, ó, o que é conhecer uma outra cultura, abrir o coração. Às vezes um adolescente não quer nem provar uma comida diferente, a gente sabe em casa, tu serve uma abóbora e diz, não gosto de abóbora, né? E quando a gente vai para um novo país, a culinária, ela é uma experiência importante e impactante, por incrível que pareça. É uma das coisas mais difíceis no início do intercâmbio, é a adaptação alimentar. Então, a nossa experiência, ela tem que ser colocada para eles de uma maneira que eles percebam assim, ó, não como uma imposição, mas é uma oportunidade de aprendizado. Seja o que for, quando tu entra numa casa como filho, tu vai ter a experiência alimentar, religiosa, filosófica, em todos os níveis, né? E o intercâmbio traz isso para a gente. É enriquecedor quando tu chega de coração aberto e preparada para receber todas essas influências. Tu não é obrigado a carregar aquilo pelo resto da tua vida, mas tu passa a ter um padrão de comparação, tá? E às vezes a gente recebe um adolescente que nunca saiu de casa. É a primeira experiência dele sem os pais, num país diferente, com uma língua diferente, amigos que ele deixou. Existe uma perda inicial até ele conquistar o espaço que o intercâmbio oferece para ele. E eu acho que o nosso papel é justamente fazer essa integração, fazer com que esses mundos se unam e não se dissociem, né? Que isso seja aquela experiência que ele vai levar para o resto da vida como uma coisa extremamente positiva e vai dar para ele as ferramentas para enfrentar o que vem depois dessa experiência do intercâmbio. Obrigada, Leonora. Vou pedir para a Graciela, que tem uma experiência, é a oficial de intercâmbio de Santiago, e Santiago é campeã de mandar dos nossos intercambistas. Então, Graciela, por favor, comparte conosco aqui a tua experiência, porque eu acho que é bem legal a tua vivência, porque nós, inclusive, enfrentamos problemas, né, Graciela? E esses problemas a gente conseguiu vencer por uma, vamos dizer assim, pelo fato da gente ter um bom contato, que é isso que eu quero que vocês tenham comigo, né? Então, bom dia, companheiros. Sou Graciela Bittencourt dos Santos, eu sou do Rotary Club de Santiago, oficial de intercâmbio, então, desde 2017. Já entrei no clube com o presente do intercâmbio em mãos. É um prazer trabalhar pelo intercâmbio, no intercâmbio, com o intercâmbio. Tanto o Rubem quanto a Cecília, sempre muito próximos a mim, né, ajudando muito. Todas as dúvidas que eu tinha com relação ao intercâmbio, hoje eu já me sinto bem mais segura e muito contente toda vez que a gente fala sobre o intercâmbio, toda vez que tem um treinamento que a gente vai relembrar esses momentos que a gente passou com os intercambistas, é muito motivador. Quero dizer, então, que eu gostei muito da manhã, de ficar próximo aos companheiros que também vão trabalhar certamente com o intercâmbio, contigo, Cecília, e com o Júlio, que sempre nos explicam muito, nos ajudam muito. E dizer que é uma experiência maravilhosa a gente poder propiciar a esses jovens a realização de sonhos, né? Que a maioria deles tem sonho de conhecer o exterior e é através do Rotary, na maioria das vezes, aqueles que nos procuram, é através do Rotary que realizam. Então, também me colocar à disposição para ajudar, se em algum momento eu for útil, tanto a Cecília, né, a Leonora e os companheiros, se em algum momento eu puder ajudar. Hoje à tarde eu vou estar conversando com o Interact de Alegrete, né, que é uma colega minha da instituição e pediu uma fala sobre o intercâmbio. Então, são os interactianos que têm interesse em fazer o intercâmbio do Rotary. Então, dizer que eu vou estar trabalhando lá em prol do nosso programa de intercâmbio de jovens hoje à tarde. Obrigada, Graciela. E a ideia é de que o intercâmbio seja nosso, né? Que a gente assuma o nosso protagonismo. Eu vou chamar aqui, eu estou vendo a Jane, porque a Jane era uma figurinha que eu via ela nos encontros e mandava mensagem para ela, e ela não lia o chat. Aí eu ficava atrás da Jane, querendo que a Jane fez um trabalho muito bom no ano do Wilson, com as famílias, que é vamos dizer assim, é um ponto fraco do nosso grupo, analisando os pontos fracos. Então,
a vinda da Jane para o nosso tem, claro que ninguém tem cargo nenhum, mas a ideia de que a Jane nos ensine como trabalhar as famílias. Inclusive, ela fez um manual para cada família, que foi muito legal. Eu acho que ainda tenho aí, Jane, guardado, porque eu guardo tudo que é fiz. Por favor, Jane. Boa tarde a todos, né, que já passou do almoço. Eu sou Jane Bulcin, de Cachoeira do Sul, do Rotary Integração. Sou associada representativa do meu clube. E minha classificação é bancos, e eu faço parte, né, do Distrito 4780, como todos vocês aí. É que eu estou acostumada com a apresentação que eu assisto em outros estados. E assim, ó, foi uma grande experiência com jovens, né? Eu tenho muito carinho por esse programa. Fiquei muito tempo, assim, foi junto com o Wilson, então a gente ficou um tempo bem extenso, né, no programa, e eu continuei no meu clube sempre. O presidente não me enxerga, os presidentes que assumem não me enxergam em outro lugar, sempre, tu fica com intercâmbio, tu fica com intercâmbio. Só que ultimamente a gente não tem tido, né, intercâmbio no nosso clube. Então, é muito pouca coisa assim, que a gente tem feito, mas consultas, alguém que quer que o filho vá, então me chama para que eu explique o intercâmbio, como é que funciona e tal. Mas, assim, a fazer mesmo, aquela papelada, organizar tudo aquilo faz tempo que a gente não faz no meu clube. E faz muita falta, né? Porque essa gurizadinha aí que vai, quando eles voltam, e eles trazem uma bagagem de experiência que passam para a gente, e a gente tenta buscá-los, né? Para continuar e tal, e às vezes muitos não voltam e tal, mas a gente sempre tenta ter contato com eles. Inclusive agora na nossa gestão, a Rosane Santiago está aí, que ela que vai ser oficial de intercâmbio, porque eu vou ficar coordenando as novas gerações, né? Então a gente já combinou que nós vamos buscar a gurizada que fez no nosso clube, para que eles deem alguns depoimentos, né, para os nossos, porque agora nós temos muitos companheiros novos, né, que ainda não pegaram nenhum intercambista no clube, então, para que eles saibam como é que funciona e o que essa meninada toda vive lá fora, que é uma experiência enriquecedora para eles. Eles voltam, eu sempre falava, eles vão uma pessoa e retornam outra, né, porque eles vêm com uma bagagem, eles vêm amadurecidos, eles vêm sabendo o que querem. Nós temos muito orgulho de um dos nossos intercambistas, daquela opção, daquela modalidade que a gente patrocina, que o clube patrocina. Nós temos um deles que foi o Léo, não sei se você deve lembrar, e hoje era um menino extremamente humilde, que foi para o intercâmbio, e ele ficou tão encantado com a aviação, quando ele pegou o voo para ir para o México, e quando ele ficou encantadíssimo. Inclusive, lá ele recebeu o PIN do presidente do Rotary Internacional, no encontro da juventude que teve no México. E ele hoje trabalha na Gol, ele é o nosso maior orgulho, sabe, assim, porque foi um menino que o Rotary patrocinou, e a vida dele simplesmente se transformou. Então, isso para a gente é muito gratificante, né? Tu pega um menininho lá, assim, interessado, ele era muito interessado, claro, mas ele venceu, ele mudou a vida dele, sabe? O Rotary mudou a vida dele, ele sempre diz isso para a gente. Então, é muito bom. Eu preciso, Jane, que bom que tu tocaste no assunto dele, porque eu preciso que ele grave para nós um vídeo contando a experiência dele, é o Leonardo Lodge. Não é? Ele mesmo. Uhum, ele mesmo. Não, quando eu olho assim, ó, pegou o Júlio, né? Então, às vezes, daqueles que a gente chora, né, pelo depoimento. Bom, pessoal, então, assim, eu olhei a hora aqui, eu sei que nós estamos no adiantado da hora. Pois é. Qualquer coisa que precisarem de mim, eu estou aqui. Não, nós vamos precisar mais encontros, porque senão... Então, eu só quero dizer uma coisa para a Giane, que é do meu clube, que a Giane é do banco também. Eu disse para ela que uma das coisas que eu queria, quando ela entrou no Rotary, no meu Rotary, eu disse, no meu, né? Quando ela entrou no Rotary, eu disse para ela, eu te quero no intercâmbio. E eu não errei, porque as gurias do banco são muito rápidas. Então, e uma coisa, só vou dizer para vocês uma coisa, que
que a Jane colocou para mim, de nós também precisamos de pessoas que entendam espanhol. Então, assim, eu não entendo inglês, não importa, vamos trabalhar o espanhol. Mas se puderem estudar inglês, estudem, porque é legal. Então, assim, eu vou só pedir, se algum de vocês, eu tenho 12h52, algum de vocês gostaria de falar alguma coisa para a gente poder encerrar, porque eu acho que não sei se eles vão atrasar a outra, né? Cecília, só falar assim, mais um pouquinho sobre o Rotex. A gente está fazendo as reuniões para reestruturar, não é reestruturar, para estruturar o Rotex, que o nosso distrito não tem ainda. Então, quem tiver contato com intercambistas, né, que passem para a gente. Eu consegui falar com a Karina essa semana também, para incluir ela no grupo, que a Karina também foi patrocinado pelo Rotary, né? Ela foi para o México também, tá? Então, assim, nós não temos um cadastro, e eu estou fazendo o cadastro. Essa mesma ficha que eu compartilhei aqui no chat, para vocês colocarem os dados, para a gente poder fazer a certificação dos clubes, a gente está compilando dados dos intercambistas também, em função do Rotex. Então, quem tiver contatos, pode nos repassar. Eu conheço uma menina, Micaela, que ela é de Quaraí, eu sou de Quaraí, moro em Uruguaiana, mas do Rotary Rio das Garças, em Quaraí, e agora estou no Cruzeiro do Sul. E essa menina foi para o México também, ela era filha de um rotariano e de uma senhora da Casa da Amizade lá. É um amor, né? Da Niara, exatamente. É. A Micaela, Então, ela fez hoje um bico intercâmbio. Diane, eu gostaria, porque eles mudaram para Porto Alegre, né? Isso. Então, a gente perdeu o endereço, assim, o contato com ela. Niara Triaca. Isso. Então, até porque o Rotex ele vai ser um braço muito importante, né, no acolhimento dos intercambistas, porque eles têm o idioma e eles têm a experiência. Então, eles vão ser um braço super importante para acolher, como para orientar os que vão. Então, isso vai também qualificar de uma maneira diferente o nosso distrito nessa experiência do intercâmbio. Bom, e eu peço assim que vocês, eu vejo o Luiz Gustavo, o pessoal gostaria da palavra deles, então, para que o Luiz Gustavo, por exemplo, nos colocasse só uma opinião sobre o grupo, porque eu gostaria que aquele nosso grupo que ele aumentasse. Por favor, Luiz Gustavo. Oi, Cecília. Está ouvindo? Estamos. Uhum. Bom, sobre o grupo, é o seguinte, nós somos aprendizes, né? Aliás, a Leonora, quando me convidou, ela me convidou para um grupo de estudo, né? Só que, na verdade, depois eu percebi o seguinte, que isso aqui não é um estudo qualquer. Na realidade, pelo grau de conhecimento dos participantes, isso aqui é um mestrado, talvez um doutorado, né? Então, nós estamos aprendendo. Minha contribuição vai sair do nosso clube, eu falei, nós já tivemos um contato com o IGE, né? Um de curta duração, né? Que foi muito gratificante. Inclusive, nós recebemos, eu até falei para a Leonora, dia desses, que os argelinos, eu não sei se você lembra, a época que vieram o pessoal da Argélia aqui, e que, inclusive, a gente descobriu que a Argélia, o único país que trata a Argélia, que a grafia é a Argélia, é o Brasil, né? Que na realidade é a Algéria, né? Então, são coisas bastante gratificantes que a gente acaba aprendendo também, e foi uma experiência muito, muito gratificante. Então, estamos aí para colaborar. Obrigada, Luiz Gustavo. E a gente aprendeu com esse pessoal que o chefe podia casar com 3 mulheres, né? Só que o que desse de presente, nós mulheres ficamos apavoradas, o que desse de presente para uma tinha que dar para as 3 iguais. E eu pensava assim, se der o carro, tem que dar um Fuca para cada uma, porque... Não é? Então, essas experiências, não é? Os grupos de IGE são muito importantes. E olhando vocês todos, o que eu pensei? A gente acaba desenvolvendo dentro do grupo de pessoal que trabalha com intercâmbio uma amizade muito grande.
Então, quem sabe não conseguimos nós fazer também um intercâmbio, claro que de curta, né? Mas, por exemplo, no Brasil eu acho bem legal conhecer como é, eu adoro Curitiba, como é que Curitiba trabalha no intercâmbio, como é que Curitiba trabalha no intercâmbio. Claro, passada a pandemia, né? Aí a gente tem que colocar. Eu não posso, eu vejo o Ângelo aqui, o Ângelo também tem uma experiência riquíssima. Esse grupo é maravilhoso, porque todo mundo tem experiência, tem o Maurício, tem só o Ângelo. Então, contigo nós encerramos, Ângelo. Ótimo. Só para complementar, que esse IGE da Argélia foi em 2007. Eu fui com uma mulher e voltei com a mesma. Não, o período que eu fiquei lá não houve essa passada de tradição. Então, para a Cecília, que sabe que eu conhece a Juliana, né? Então, eu continuo com a mesma esposa, uma mulher só, não tivemos essa transição. E gostaria também de dizer para o grupo, tem vários integrantes, alguns integrantes aí que talvez não sejam tão antigos nesse programa, né? Que esse programa ele oferece vários problemas a todo tempo. Então, o que parece ser uma mensagem um pouco negativa minha é ao contrário. Hoje eu me sinto que o nosso clube, e eu particularmente, estou muito mais preparado e tenho mais vontade ainda de receber intercambistas, porque eu já passei por algumas coisas e sei como lidar com elas hoje, melhor do que antes. Como exemplo, é a questão das transgressões. Eu tinha o costume de não reportar as transgressões, porque o sentimento era de que aquele estudante ia melhorar, ou aquele estudante ia mudar o comportamento, ia tentando conversar. E fui aconselhado com o tempo a reportar esses problemas, porque alguns deles tomaram uma proporção um pouco mais séria, e um conselheiro, ou alguns conselheiros, nos passaram a situação: olha, se tu não reportar e esperar muito, quando acontecer um problema mais grave, vão te dizer, ué, mas por que estão nos contando agora isso aí? Então, essa é uma questão, a gente aprender a escrever, aprender a reportar o programa, a reportar os problemas para o chair. Essa é uma mensagem também que eu gostaria de passar. A gente tem que ter não tem que ter esse prurido de não quero escrever para não queimar o intercambista ou para não queimar o nosso clube, não está sabendo lidar direito com o intercambista. Então, não tenham medo de escrever e reportar os problemas para a gente, até para que os outros clubes possam aprender com essas experiências. Mas a nossa experiência aqui sempre foi com problemas, porém positiva. Nós já tivemos 3 intercambistas no nosso histórico e queremos seguir participando desse programa. Obrigado a todos. Obrigada, Ângelo, e obrigada pelo aspecto que tu tocaste, que é bem importante, que quando a gente passou os slides, ainda tinha aquele ponto de dizer que o problema, se não for reportado, tu não fica sabendo. Então, tu tem que acompanhar, e nós, o último programa que a gente teve, acompanhando com a Graciela, a gente praticamente se falava, acho que 3 vezes por dia, porque assim, e nós tínhamos que ter subsídios para, por exemplo, se chama para o retorno, não é? Para retornar mais cedo, porque precisa ter esgotado todo o caminho. Né? Aquela história, o gato subiu do telhado, e aí vai dando o caminho todo. Pessoal, Cecília, deixei ali no chat, no bate-papo, o número do telefone da Micaela Triarca. Tá, obrigada, eu vou tentar pegar agora. Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês, muito obrigada mesmo, e desculpe pelo problema inicial,
mas, assim, o bom de estarmos todos no mesmo estágio de tecnologia é que a gente se desculpa porque isso poderia ter acontecido com qualquer um de nós. Então, muito obrigada. E o que eu peço a vocês é que vocês, se quiserem entrar nesse grupo, esse grupo é quartas-feiras, das 19 horas às 19h40, tá? E é um grupo que a gente estuda. A gente, como disse o Luiz Gustavo, a gente levanta questões, a gente está... E o legal desse grupo é que ninguém é dono do grupo, não existe... Vamos dizer assim, não existe ninguém graduado. Estamos fazendo a graduação todos juntos. Tá? Então, está muito legal. Por que a gente faz um tempo curto? Porque depois a maioria tem reunião de clube, que é uma quarta-feira, às vezes tem reunião de clube, às vezes tem outra atividade. Então, é um bate-papo. Nós, inclusive, para vocês terem ideia, a Neuro é tanto que a gente nem se dá bom dia, boa tarde, boa noite. É um grupo sem bom dia, boa tarde, boa noite. É só trabalho. É o único grupo de WhatsApp, ele está na minha lista preferencial, porque é o único grupo de WhatsApp que eu reviso se tem mensagem, porque os outros, bom dia, boa tarde, boa noite, é bem complicado. Então, se quiserem participar, Maurício, Eliane, o Roger já é, a Graciela já é, a Giane, a Rosane, a Clélia, que está representando a Brigada, a Denise, né? A Denise já é do nosso clube, a Jane, serão muito bem recebidas, mas vocês não vão receber muita atenção. Vocês entram e a gente diz oi e toca trabalhar, porque nós temos 40 minutos. E aí é bem importante aproveitar esse tempo. Pessoal, Cecília, deixa eu só mandar um abraço para a governadora Lia e para o Roger, que eu estou vendo eles ali, e eu já hospedei uma vez eles na minha casa, assim, uma coisa muito rápida. E eu tenho muito prazer de tê-los como conhecidos nesse mundo nosso do Rotary aí, né? A Lia é um amor de pessoa. Vice, Jane, aqui é a elite do Rotary. E realmente, pessoal, o que eu penso do intercâmbio, tanto que eu estou com a camiseta Brasil, nós paramos de de vender o nosso clube, nós vendemos o nosso país. E aí é uma diferença, você pode dizer, mas é a mesma coisa. Não, não é. Não é porque, assim, eu não falo de Uruguaiana, eu falo do Brasil que tem Uruguaiana. Então, às vezes, isso é muito importante para a gente colocar essa visão de mundo. Talvez dos programas de Rotary, o que dê para a gente a ideia de internacionalidade seja o intercâmbio. E a gente procura nisso, né? E é pena que nós não vamos... A gente pretende fazer outro encontro, e eu gostaria que no outro encontro o Maurício contasse a experiência dele, porque o Maurício está conosco, o Maurício já foi intercambista, e desde que o Maurício... Ele foi pelo Clube do Júlio. Desde que eu vi para a Jane, que está querendo entrar em contato, a Rosane, desde que eu ia nos encontros fora do encontro do próprio Brasil mesmo, e os chairs diziam, porque eu fui intercambista em 1974. Eu dizia, meu Deus, quando que o nosso distrito vai ter um chair que já foi intercambista? Não é que consegue entender os dois lados. Então, o Maurício está na nossa equipe com más intenções, porque eu espero que ele, daqui a uns anos, ele esteja como chair, e aí, ou como coordenador de inbounds, porque é bem importante receber o pessoal, porque ele vai saber qual é o grau não é? Então, eu agradeço a todos vocês, agradeço bastante a participação de vocês e fico lastimando não poder chamar todo mundo para falar. Obrigada para vocês e vamos voltar. Vamos comer alguma coisa e voltar, porque não vai ser só o tempo de comer lá, uma comidinha. Obrigada, muito obrigada, Eleonora, que me apoiou, sempre me apoia. Tchau para você. Obrigada, Obrigada, Cecília. Um beijo para todos. Um beijo, obrigada, Aliane. Nos encontramos na Assembleia. Sim. Tchau, tchau. Obrigada, vou pegar o telefone aqui.